Olá pessoal, aqui é a professora Cíntia Loureiro para mais um vídeo do canal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Matemática com a professora Cíntia Loureiro. O assunto da aula de hoje é multiplicação de matriz. Mas antes de falar de multiplicação, vamos lembrar como que é a soma de matriz, como é realizada a operação de soma de matriz. Então vamos lá. Então eu coloquei um exemplo aqui, eu tenho três matrizes, a matriz A, a matriz B e a matriz C. Eu quero fazer A mais B, B mais A, B mais C e C mais D, se possível. Primeiramente, quando eu vou somar duas matrizes, o que tem que ter nessas duas matrizes? O número de linha da matriz e o número de coluna tem que ser igual. Então, por exemplo, eu tenho a matriz aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu só posso somar com uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. No caso aqui, a matriz B tem 2 linhas e 2 colunas e a matriz C também 2 linhas e 2 colunas. Então, essa soma aqui, A mais B, não é possível. Por que não é possível? Porque a ordem delas são diferentes. E também B mais A não é possível. Vamos ver se B mais C será possível? Então, vamos lá. Então, já coloquei que A mais B não é possível. B mais C, B é uma matriz 2 por 2 e C também 2 por 2. Então, é possível somar. Como eu faço essa soma? Termo por termo. Então, aqui, ó. O que está na linha 1, coluna 1, eu vou somar com o que está na linha 1, coluna 1. Então, 1 mais 2, 3. O elemento que está na linha 1, coluna 2 da matriz B, eu vou somar com o elemento que está na linha 1, coluna 2 da matriz C. Menos 2 mais 4, 3. Aí aqui, o elemento que está na linha 2, na coluna 1 da matriz B, eu vou somar com o elemento que está na linha 2, coluna 1 da matriz C. Então, aqui 0 mais 1, 1. E o último aqui, 4 mais 3, 7. Será que A, B mais C é igual à soma de C mais B? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Então, a matriz C, né, mais a matriz B. Então, 2 mais 1, 3. 4 menos 1, 3. 1 mais 0, 1. E 3 mais 4, 7. Então, quando eu somo duas matrizes, para me somar duas matrizes, elas têm que ter de mesma ordem. Isso significa que o número de linhas e o número de colunas tem que ser igual. E se eu somar A mais B, é a mesma coisa de eu somar B mais A. E no nosso caso aqui, B mais C é a mesma coisa de que C mais B. Então, não altera a ordem, tá? Agora, vamos ver na multiplicação. Então, eu tenho a matriz aqui, de duas matrizes, a matriz A e a matriz B, do exercício anterior. O que acontece? Elas são de ordens diferentes. A matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas, e a matriz B tem 2 linhas e 2 colunas. Será que é possível fazer esse produto de A vezes B e B vezes A? E se for possível, será que eles são iguais? Então, vamos lá. Quando eu vou fazer multiplicação de matriz, a primeira coisa que eu tenho que observar é o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, esse meiozinho aqui tem que ser igual. E o resultado vai ser uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, isso é importante, olhar se é possível. Quando é possível? Quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Qual que é o tamanho da matriz resultante? Ela vai ter a linha da primeira e a coluna da segunda. Então, vamos lá. Então, vou fazer primeiro aqui A vezes B. Então, eu já sei que é igual. Como que faz essa multiplicação? Essa multiplicação eu vou multiplicar a linha 1 da primeira matriz pela coluna 1. A linha 2 pela coluna 1. A linha 3 pela coluna 1. E depois a mesma coisa. A linha 1
pela coluna 2, a linha 2 pela coluna 2 e a linha 3 pela coluna 2. Como que eu sei, como que eu faço essa multiplicação? Então, o primeiro elemento aqui, ó, eu tenho A11, significa que é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Isso é o endereço do elemento, é muito importante saber isso. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar a linha 1 com a coluna 1. O primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Aí, eu vou achar o primeiro elemento, A1. Agora, eu vou fazer direto aqui todas as linhas e depois eu passo para a segunda coluna. Então, vamos lá. Eu quero multiplicar quem? O elemento 2, 1. É o elemento que está na segunda linha da primeira matriz e na primeira coluna aqui. Então, vai ser a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda. Então, vai ser lá 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Agora, quem que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar aqui o último elemento aqui, ó. O primeiro elemento da última linha. Então, ele tá na linha 3, coluna 1. Então, quem que eu vou multiplicar? A linha 3 da primeira matriz vezes a coluna 1 da segunda. Então, vai ser 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. E vamos observar que aqui ficou já certinho aqui, ó. 1 significa que eu estou multiplicando pela coluna 1, elemento 1, e aqui a coluna 1, o elemento 2, que é aqui o 0, né? O primeiro elemento. Então, agora eu vou passar para a segunda coluna. Eu tenho linha 1, coluna 2. Então, eu vou multiplicar a linha 1 pela coluna 2. Então, 2 vezes menos 1 mais 1 vezes 4. Agora, eu vou multiplicar quem? A segunda linha pela segunda coluna. Então, vai ser 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. E agora, o último elemento, né, que está na linha 3, coluna 2, eu vou multiplicar 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Então, essa é a minha matriz resultante. Viu que ela é 3 por 2? Tem 3 linhas e 2 colunas. Então, qual que é o resultado aqui? Então, o resultado vai ser 2 vezes 1, 2. Mais 0, 2. 4 vezes 1, 4. Mais 0, 4. 5 vezes 1, 5. Mais 0, 5. 2 vezes menos 2, 2. Mais 4, 2. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 2 vezes 4, 8. Então, ficou 4. Menos 5 vezes 1, mais 3 vezes 4, 12. Então, menos 5 mais 12, 7. Então, aqui, lembrando, aqui na multiplicação, o que eu tenho que olhar? Coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda. Esse de verdinho tem que ser igual. E a matriz resultante vai ter o tamanho da linha da primeira e a coluna da segunda. Agora, vamos ver se é possível o contrário. Eu quero aqui B vezes A. O que acontece? Antes de eu sair multiplicando, eu tenho que olhar aqui, ó. A coluna aqui é diferente da linha, então não é possível. Então, aqui, ó, 2 é diferente de 3, ou seja, o número de colunas de B é diferente do número de linha de A. Assim, não é possível fazer a multiplicação. Então, eu tenho que lembrar que para fazer a multiplicação, primeira coisa que eu tenho que olhar, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, curte no canal e se inscreva para pedir também qual que é o vídeo que você quer que eu fale, qual que é o assunto. Até próximos vídeos. Muito obrigada.